Oi, que bom encontrar você aqui. Sabia que esse site foi feito especialmente para você? Curte, compartilha e não esqueça de se inscrever. Beijo! Falando sobre os pontos polêmicos da sua carreira, um deles é o filme Amor, Estranho Amor, que é um filme de 82, ou seja, isso tem quase 40 anos. Os seus haters adoram te atacar usando essa obra de ficção. O que mais te incomoda nesses ataques? E como é que você lida com a repercussão desse filme até hoje? É um assunto que eu queria tanto, mas tanto falar, assim, não é para algumas pessoas ouvirem, mas para todo mundo ouvir. Que é uma coisa, tipo assim, já deu o que tinha que dar. Eu queria tanto que as pessoas vissem esse filme. Eu queria, porque elas falam sem ver, a maioria delas. Com certeza elas falam sem ver. Eu queria tanto que elas vissem que, primeiro, muitas delas acham que eu dirigi, que eu filmei, que é a minha vida, que é a minha biografia, e que só eu faço o filme, não tem mais ninguém. Então eles botam todo o peso de uma história no meu colo. E ainda deturpam tudo, falando sobre uma história que deveria ser vista de outra maneira. Primeiro, vamos por tópicos. Eles falam que tem uma criança que participa do filme. É verdade, essa criança... Primeiro, os responsáveis dessa criança, as pessoas, se alguém tem que falar alguma coisa, tem que falar com os responsáveis dessa criança, que colocaram esse menino de 12 anos, não só naquele filme, mas em outros filmes. Mas eles votam como se fosse responsabilidade minha, é totalmente diferente saber que aquilo era um filme, que era um trabalho, que tinha alguém que estava ganhando por isso, o menino ganhou por isso, os pais ganharam com isso, lucraram. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que ver, que se aquilo, o menino e os pais decidiram que era o trabalho dele, ninguém mais tem que se meter com isso, para isso e com isso. Ok. Vamos falar só desse filme. Nesse filme existe uma história que o menino tem 12 anos e a minha personagem tem 15. Então eu também faço uma personagem que é uma menor e que foi vendida para um prostíbulo e que se chegou perto do menino, se tocou no menino ou que se fez alguma coisa, as pessoas já levam para que eu sou pedófila porque cheguei perto do menino. Então a pedofilia é um assunto muito sério e que eu acredito que daqui a 40 anos vai continuar existindo. Se existia há 40 anos atrás, existiu, acho que isso existe desde que o mundo é mundo. Essa doença não vai parar de existir, principalmente se as pessoas não falarem sério. Esse filme era para ser falado sobre um assunto tipo, nossa, isso continua existindo, que existiu há 40 anos e continuam sendo meninas e meninos sendo vendidos para políticos, para velhos, para velhas, para homens e mulheres, para seus prazeres, e isso está errado. Então, e ninguém fala sobre isso. E você diz as pessoas hoje... só querem me atacar. Então, você diz hoje com muita clareza de que o filme seria quase que uma crítica social, uma situação muito importante que abre os olhos. Olha só, isso acontece, isso... Que horror que é isso, vamos, né, acordar para esse problema que é sério. Mas... Você acha que você demorou muito tempo para falar abertamente, como você está falando hoje sobre isso? Você acha que você deveria ter tido esse discernimento, ou você se sentiu tão acuada quando tudo isso veio à tona, que você acabou demorando um tempo, até você mesma, para entender que você era muito mais vítima de uma situação, que o filme não era exatamente o que as pessoas estavam passando para o grande público? Então, eu acho que isso daí eu não posso te responder com poucas palavras. Apenas eu posso te dizer uma coisa que eu nunca falei para ninguém, que é o seguinte. Esse filme foi quase que uma exigência que o Pelé fizesse, que Pelé quisesse que eu fizesse o filme na época. Ele queria que eu fizesse esse filme porque o Aníbal Massaína era muito amigo dele. E ele me apresentou e eu falei que eu não queria fazer. Aí o Aníbal veio para falar comigo. Bem, tá aí o Pelé vivo ainda para falar, o Aníbal também, ou seja, as pessoas sabem que não tem por que eu inventar uma história dessas. Eu não queria fazer. E o Pelé achava que era muito legal porque tinha o Mauro Mendonça, tinha a Vera Fischer, tinha, enfim, vários artistas que seria interessante para o início da minha carreira. E eu falei que eu não queria. Estava namorando ele queria muito que eu fizesse esse filme, porque ele disse que isso iria alavancar a minha carreira. Uhum, ele estava te ajudando a administrar a carreira naquela época. Então isso ele achou que ia ser muito importante para mim e eu, por algum motivo, eu não queria fazer. O filme é um filme muito bem feito, muito bem dirigido. É um filme que, para a época,
É um filme, assim, que fala sobre coisas polêmicas, que as pessoas deveriam conversar mais sobre isso, mas talvez eu não tenha falado, porque era um filme que eu não queria ter feito, aquela cena eu não queria ter feito, e acabou caindo isso no meu colo como se fosse uma coisa, tipo assim, isso foi a pior coisa que você fez na sua vida. Bem, depois dali, eu mesmo não trabalhando para criança, eu fiz o segundo filme, que foi Fuscão Preto, que já era dirigido para a família. E aí, depois disso daí, eu fui chamada para fazer uma participação nos Trapalhões. E depois eu entrei para trabalhar para criança e só fiz coisas para criança. Então, quer dizer, se eu for julgada por um trabalho que eu fiz, como se eu estivesse trabalhando para criança naquele momento e fiz um trabalho que não era dirigido para criança, já está errado. Se as pessoas julgam que esse filme foi feito porque eu queria, também está errado. Talvez eu não quis falar sobre tudo isso porque envolvia o nome do Pelé, porque envolvia uma não vontade minha, mas se eu falo isso, parece que eu estou diminuindo ou menosprezando o filme. E eu não posso falar isso dessa maneira, porque o filme é um filme legal. É um filme que, para a época, foi muito bem feito, foi muito bem construído e tudo. Eu não queria falar porque também comecei a trabalhar para criança e pior, quando eu comecei a trabalhar para criança e que a Globo me deu todo o espaço que me deu e o nome que me deu, as pessoas começaram a me botar assim, para vender. Venha ver o que Xuxa faz com seus baixinhos. E a capa, que não era eu, foi feita uma montagem para me colocar sem roupa na capa. Então, foi usada de má fé todas as coisas em cima da minha imagem. Então, eu realmente poderia ter falado? Poderia. Deveria ter falado? Deveria. Talvez se eu tivesse falado lá atrás, isso tudo já teria acabado. Mas você tem algum tipo de arrependimento por ter feito o filme ou não? Na época que eu estava trabalhando para criança, eu tive todos os arrependimentos, todos. Se você me perguntar, eu estava assim, totalmente arrependida. Hoje, com a maturidade que eu não tenho arrependimento nenhum. Foi um trabalho que me fez eu ver e saber quem eu sou hoje, me construir e construir a minha índole, minha base que eu sou hoje, porque hoje eu acredito menos nas pessoas, porque hoje eu sei que a gente não tem que fazer o que os outros querem, hoje eu sei que eu não deveria ter feito, desde já quando eu senti, deveria ter seguido a minha intuição, porque eu achei que eu não deveria ter feito e acabei fazendo, enfim. Tem um monte de coisas aí que eu não precisava ter feito, mas, torno a dizer, se eu falasse isso, eu ia diminuir o filme, e o filme é grandioso. O filme é bonito. Xuxa recorreu à justiça e por quase 30 anos conseguiu impedir a exibição de Amor Estranho Amor. Também chegou a pagar a distribuidora para assegurar os direitos sobre o filme. Hoje, ela tem uma postura completamente diferente. O filme é legal, queria que todo mundo visse. Eu queria que todo mundo visse o filme de cabo a rabo, não esse pedaço, essa cena que desconstruíram ali e coloca como o filme da Xuxa com as crianças. Tiraram do contexto essa cena. É que as pessoas projetam a Xuxa naquele personagem, né? Eles não pensam na personagem do filme, né? Elas veem a Xuxa ali. Não, ou seja, a minha personagem morreu. O que a minha personagem viveu, eu estava vivendo no filme, não existe. Isso para mim é muito feio. Eu acabo vendo que as pessoas são levadas, mais uma vez, eu aprendi, talvez se eu não tivesse vivido isso que eu estou vivendo agora, até hoje com o filme, eu não vejo a maldade, eu não ia ver tanta maldade das pessoas, como as pessoas são ruins quando elas querem ser, como as pessoas são ignorantes quando elas querem se mostrar ignorantes, como as pessoas são feias, mostrando o lado feio mesmo delas quando elas querem mostrar que elas são feias. E, acima de tudo, como elas realmente julgam as pessoas sem antes conhecer. Quer dizer, todo o trabalho que eu fiz depois do filme parece que vai por água abaixo quando eles querem colocar o filme como uma coisa ruim da minha vida. E torna a dizer, eu não queria talvez ter falado isso tudo, porque daí dá força a essas pessoas, porque diminui o filme. E o filme é muito bacana. O filme é muito legal e todo mundo deveria ver o filme. Agora, ver o filme, porque mais uma vez eu falo, imagina se a gente for criticar Marília Pêra, que fez Pichote, onde tem aquela cena que o menino mama no peito dela. Vai chamar a mulher de pedófila, essa atriz maravilhosa, essa pessoa incrível, que tem uma história. Vamos lá. Débora Seco, há pouco tempo, que fez esse filme, A Surfistinha. Você vai chamar a Débora Seco, que pode fazer uma freira e uma prostituta, muito bem feito, de prostituta, porque ela fez esse filme. Então, um cara que faz o papel de um assassino, ele vira assassino porque ele fez esse filme. Só que, para mim, as pessoas falam, pegam, repetem e usam como se fosse uma verdade.
E a gente está falando de uma ficção, a gente está falando de um trabalho que foi pago tanto para o menino como para mim. E aí diminui a força de um todo, de um total, tanto da beleza do filme, como a história, como tudo, e até como tudo que eu vivi depois disso. Parece que não vale nada, pela maldade das pessoas. E essa maldade eu só conheci por causa desse filme, senão eu não teria conhecido.